Dia 11, Dia da Harmonia. Apesar de ter como lema a harmonia, a inspiração está sempre presente em sua vida. É um diplomata por excelência, delicado nos termos, ações, possuindo tato e discernimento para qualquer problema ou ocasião. É um número mestre e os seus possuidores quase sempre são carinhosos, sentimentais e necessitam tremendamente de um lar para se sentirem seguros, protegidos, pois não gostam de viver sozinhos. Normalmente é exagerado em seus amores, pois é altamente emocional e por vezes se sente frustrado em tentar impor aos outros seus pontos de vista e padrões morais e não ser atendido. Parece uma contradição, e é, pois sendo o 11 compreensivo por natureza, não deveria se importar com o pensamento alheio, mas se importa. Como ama a liberdade, necessita estar sempre ocupado para se sentir útil e feliz. É eficiente profissionalmente e poucos o acompanham em qualquer atividade. Apesar de ser mais sonhador do que realizador, e em virtude disso, deve sempre procurar orientação técnica, profissional, para ser bem-sucedido, ter sucesso e ser feliz. Deve ainda tomar muito cuidado para que o seu intelecto não sufoque sua intuição, pois sendo psíquico, não pode vacilar ante os problemas, ok? Pode parecer submisso, mas na realidade consegue tudo o que deseja pela persuasão, paciência e persistência, características que lhe são inerentes. Tem tendência à arrogância e qualquer vício lhe é prejudicial ao organismo. Dia 12, dia da autoexpressão. É comunicador nato. Pela sua expressão, persuasão e argumentação, consegue convencer todos os oponentes. Tem gosto artístico, habilidade manual, é idealista, quase sempre está de bom humor e dificilmente desiste dos seus ideais. A sua praticidade e agilidade em fazer as coisas leva-o a assumir mais compromissos do que pode cumprir. E dessa maneira está sempre atarefado, cheio de trabalho, necessitando aprender a dosar suas energias, pois com certeza vai precisar delas em casos especiais. O nativo deste dia é íntegro em seus propósitos, justo de caráter e leal, franco-liberal, de natureza ativa, qualidades comerciais, diplomacia, aptidão para o comando e gosta de ajudar o próximo. É muito respeitador da fé e das crenças, suas e alheias. Gosta de ser popular, tendo mesmo tendência para se tornar político ou trabalhar em atividades de interesses sociais. É bondoso por natureza e, por vezes, em vista dessa característica, tende a ser explorado pelas pessoas mais chegadas a ele. O nativo deste dia, quando quer captar simpatias ou simplesmente fazer novas amizades, é capaz de assumir papel de vítima, mantendo as suas presas em constante ansiedade e insegurança, ora apaixonado, ora indiferente e distante também. Tem natural impaciência e quase sempre se deixa dominar pelo nervosismo, estando sujeito a crises de depressão. Para evitar esse lado negativo da sua personalidade, deve se manter sempre interessado em algo construtivo, de preferência ligado a atividades intelectuais. Os eventuais fracassos, as decepções e frustrações, principalmente com os amigos, são causas de distúrbios no sistema nervoso, desequilíbrio do metabolismo, hipertensão e também problemas renais. Dia 13, dia da perícia. O nativo deste dia é meticuloso, autoritário, sistemático, prático, econômico, trabalhador incansável, sempre lutando em prol dos seus objetivos,
não poupando esforços para atingi-los. Como o nome do dia sugere, dia da perícia, é tremendamente hábil em reformas, em transformações e mudanças, quando estas são do seu interesse. Ousado e dinâmico, prefere fazer acontecer a esperar. É hábil em trabalhos manuais, consertos e reparos, por exemplo, mesmo que estes exijam conhecimentos técnicos, pois com simples observação consegue adquirir capacidade técnica para os consertar. É alegre e talentoso, podendo se sair bem em profissões artísticas ou de entretenimento. É justo e bondoso e fica muito chateado quando pressente ou constata que alguém foi injustiçado. E também se revolta com as competições desleais ou quando alguém é enganado. É muito amoroso, mas encontra certa dificuldade em expressar seus sentimentos. É prestativo, dedicado, bom amigo, mas quase nunca expressa as emoções, parecendo isto sim indiferente, frio, imaterialista e calculista, reprimindo seus sentimentos, sejam eles de dor, decepções ou mesmo de alegria. Não sabe viver sem amor, carinho e afeto. Porém, como não expressa esses sentimentos, poucos o compreendem e o conhecem realmente. A sua vida é pautada pelos negócios, pela dedicação à profissão, de preferência em indústrias de grande porte como construção civil ou administração pública, pois sendo íntegro, organizado, honesto e eficiente, rapidamente consegue um lugar de destaque nesses campos. Contrariedades e decepções, principalmente com parentes e amigos, pode, sim, lhe causar dores de cabeça, problemas na fala e no sistema respiratório. Porém, consegue superar esses inconvenientes de modo admirável. Dia 14, dia da compreensão. O nativo deste dia tem como meta a compreensão das coisas, das pessoas e dos fatos. A investigação, persuasão e seleção de valores são as armas que usa para atingir esse objetivo. Quase sempre vive no presente, pouco se preocupando com o futuro, sendo normalmente líder em qualquer situação ou grupo. É um negociante nato, não suportando ficar parado e sempre encontra algo para fazer, para ganhar dinheiro, pouco se importando com os riscos do negócio. Um dos seus pontos mais fortes é trabalhar com muita movimentação de capitais, seja como especulador financeiro, agente imobiliário ou negociador. Não deve se prender a bem algum por mais de 5 anos. Depois dessa data, deve vender esse bem e adquirir outro em local superior, pois a união dos números 1 e 4, que é igual a 5, faz com que deseje estar sempre em movimento. E quando isso não acontece, pode perder dinheiro e ver os seus lucros diminuírem. Para ser feliz no casamento, o cônjuge deve gostar de vida agitada, deve gostar de viajar, de conhecer novos lugares e jamais se prender a um único local, pois caso contrário, a união não terá um final feliz. Por ser naturalmente bondoso e emotivo, normalmente é presa fácil dos inescrupulosos, principalmente quando querem seus favores. Por vezes, quando desenvolvido espiritualmente, é profético, com tendências construtivas e destrutivas. Quando contrariam ou frustram seus ideais, pode ter problemas respiratórios, algumas alergias e até desenvolver doenças imaginárias. Caso consiga controlar essa impulsividade e adquira prudência, pode se tornar muito bem-sucedido financeiramente e também socialmente. Dia 15, dia do magnetismo pessoal. Normalmente, esse magnetismo é levado às últimas consequências, pois tanto homens como mulheres lhe acham simpático, agradável, afetuoso e delicado. No comércio ou num escritório, normalmente é o alvo das atenções, mas é claro,
do sexo oposto, sendo dessa maneira invejado por todos. Não tem grandes problemas financeiros, raramente fica pobre, pois é esperto, inteligente, perseverante e sempre encontra uma maneira de ganhar dinheiro. Não tem veia de avarento, mas é de certa forma apegado ao dinheiro, preferindo gastá-lo com o companheiro ou companheira na casa ou em algo proveitoso para si. Tem grande calor humano, adora reuniões sociais, ama a vida e as pessoas e não se importa em gastar, principalmente quando está na companhia da pessoa amada. Deve se casar ou unir-se com pessoa que tem afinidade com seus propósitos e gostos. Caso contrário, a união não dará certo e qualquer separação o faz sofrer em demasia, levando-o inclusive ao isolamento. Tem a capacidade de atrair oportunidades e condições harmônicas. Entre outros, pode assumir cargos comunitários, direção de espaços esotéricos e outros que exijam compreensão e mão firme para manter a ordem e a disciplina em grupos. Isto pela sua capacidade, responsabilidade e habilidade natural de compreender, unir e harmonizar. Mesmo em idade avançada, parecerá sempre jovem, é honesto, digno de confiança, amável e bondoso. Tem inclinações artísticas, podendo se destacar na oratória, nas artes plásticas, música ou representação. A repressão de suas ambições, ideias ou afetos podem lhe causar problemas no fígado, pulmões e garganta. Deve evitar o uso de cigarro. Dia 16, dia do triunfo. O 16 é um número dos extremos, da riqueza ou da miséria. Dependendo da vida que levar, pode transformar seu possuidor num ser poderoso, rico, um ser de pleno sucesso e felicidade. No outro extremo, pode arruinar, levar ao desmando, transformar o ser em um elemento arrogante, prepotente, orgulhoso e dominador. Aconselha-se que os possuidores deste número vivam tão altruisticamente quanto possível. Aqui tenham pensamentos positivos, sentimentos elevados e desta maneira, com absoluta certeza, atingirão o sucesso e serão muito felizes. É também o número do equilíbrio entre o material e o espiritual. Se teimar em viver fraudulentamente, querendo levar vantagem em tudo e com todos, poderá ver seus planos frustrados. Ser traído por amigos e ainda contrair doenças inesperadas é comprovado. É analítico, cético, só acredita no que vê. Gosta de conhecer a essência e o âmago das coisas e pessoas e também apresenta acentuado caráter perfeccionista. Pelo seu senso de perspicácia, gosta e consegue desvendar coisas misteriosas e também acumular conhecimentos. É um ser de grande sensibilidade, intuição e inspiração, tendo mesmo qualidades psíquicas sem qualquer estudo do assunto. Um dos seus grandes defeitos é gostar que as pessoas que o rodeiam vivam conforme os seus moldes. E quando isso não ocorre, torna-se mal-humorado e até colérico. Por esse seu temperamento de presunção, geralmente vive isolado, porém, na realidade tem grande desejo de afeto e principalmente compreensão. Apesar de tudo isso, não suporta interferência em seus planos e projetos, mesmo quando estes não dão certo, e o fazem rever ou adiá-los, fato corriqueiro na sua vida. Em vista da sua grande sensibilidade, que é atrativa em vários segmentos, deve tomar muito cuidado com falsos amigos, descontentamentos com ansiedade e principalmente com alguns perigos físicos, como o excesso de velocidade em automóveis. Deveria, portanto, fugir da agitação das grandes cidades.
dando preferência a viver no campo ou então perto da água, rio, lagos e oceanos. Pela sua característica, deve trabalhar na iniciativa privada, em negócios de amplitude universal, de preferência que envolva a educação ou a moral. As frustrações ao longo da vida, que não são poucas, podem lhe causar distúrbio digestivo, doenças de pele e até algumas imaginárias, como o hipocondrianismo. Dia 17, dia da perspicácia. O nativo deste dia é naturalmente um líder inteligente e arguto. Está quase sempre de bom humor e consegue ser simpático até com os opositores. Diferente do líder 1, se quiser ser bem-sucedido profissionalmente, deve trabalhar associado a outras pessoas. E mesmo que inicie uma atividade profissional em posição secundária, rapidamente e naturalmente alcança o posto mais alto. Nasceu para ser bem-sucedido no plano material, através de muito trabalho, persistência e determinação. Por qualquer destes caminhos que se aventurar, será um vencedor. Negócios imobiliários, comércio em geral, como executivo, trabalhando com muitos subordinados ou comércio exterior, pois é eficiente profissionalmente, econômico, não é avarento e grande articulador. É popular, está sempre bem-humorado, mesmo que seja para disfarçar alguma decepção ou tristeza. Só depende dele ser ou não bem-sucedido financeiramente. Normalmente é bem relacionado com o sexo oposto e está sempre cercado de admiradores. A repressão de seus afetos, a renúncia de seus planos, ou falsidades, principalmente dos amigos, podem lhe causar dores de cabeça, problemas biliares, sanguíneos e até reumatismo. Dia 18, dia do poder mental. Quem nasce neste dia, um dos mais poderosos, pode escolher ser elevado ao lugar mais alto ou ver na lama. Em outras palavras, é tão poderoso para o positivismo como o é para o negativismo. É o número dos líderes religiosos, influentes, dos magos, médiuns e também dos bruxos. Os que estão sob esta influência podem, se assim o desejarem, serem felizes ou infelizes, poderosos ou desgraçados. De natureza psíquica, o 18 é profundamente espiritual, tem contato com dimensões superiores, visões de ampla e irrestrita intuição. É comunicativo e altamente sensível a problemas espirituais. É um vencedor nato, é inteligente, tem mente ativa e desperta e consegue se sobressair em quase todas as atividades. Os seus maiores inimigos são seus próprios defeitos, vaidade e ambição. No outro extremo, ou seja, caso não seja envolvido espiritualmente, tem tendência a se entregar ao pessimismo por medo do desconhecido, do futuro e quase sempre nesse estado acaba sendo presa fácil para as adversidades, terminando na ruína completa. Tem no seu lado positivo a intuição e independência prestativa e desinteressada, intelectual, emotiva e requintada, gostando de discutir sobre os mais diversos assuntos. No negativo, acentua-se o humor variável, a crítica e a discussão sem qualquer fundamento. Estas variações levam-o a constantes modificações, desapontamentos, perdas e também viagens de fuga. Porém, quando quer, consegue superar todos os obstáculos, pois é um grande lutador, encarando todos de frente, sem medo de nada, nem de ninguém. Tem caráter afetivo e é também dedicado aos outros. Como é muito prestativo, consegue fazer amizades com facilidade e ter relacionamentos duradouros.
pois também é muito amoroso, apesar de ser facilmente vulnerável e explosivo. As frustrações levam-no a perturbações cardíacas, enxaquecas, melancolia e problemas no sistema nervoso. Deve evitar o cigarro, o álcool e as drogas. Dia 19, dia do caráter. O biotipo do dia natalício 19 mostra muita coragem, força de caráter, de natureza audaciosa, apaixonada e até impulsiva, chegando em certos momentos a atos heróicos. Assim como o 5, quer mudanças, é versátil e está sempre desejando o melhor para si e também para a família. É independente, artístico, original e dotado de espírito de iniciativa, criatividade também. 19 é o dia do sucesso, da prosperidade e também da felicidade. Esta vibração altamente positiva tem em si embutido também certa tendência à arrogância, à teimosia e à vaidade. É também o número dos extremos, 1 e 9. Desta configuração, só poderia resultar em um indivíduo que em certo dia está nas nuvens, rico, e em outro atolado na mais completa miséria, possui grande poder de realização, mas se irrita com certa facilidade, tendo acesso de crises de violência que normalmente afetam a sua saúde. Apesar desta negatividade, jamais guarda rancor de quem quer que seja e rapidamente esquece qualquer ofensa de que é vítima, sendo seu lema o caráter na mais pura expressão. O seu possuidor é um reformador e, como tal, sempre pensa em uma maneira de transformar o mundo, conquistando dessa maneira simpatias e admiração de todos. Quando quer alguma coisa, é capaz de gestos teatrais e até atitudes extremas e não aceita seguir o tradicional. Pelo seu instinto, entre aspas, paternal, as decepções, principalmente com amigos, frustrações ideológicas e fracassos profissionais podem afetar o seu coração, a circulação sanguínea e a visão, e também o sistema auditivo. Dia 20, dia da sensibilidade. Como especificado, o nativo deste dia é muito sensível. E para atingir seus objetivos e expressar seus sentimentos, usa de rara imaginação, brandura, de modos grande e espírito de irmandade. É uma pessoa voltada para o lar, possuindo um constante desejo de paz, amor e felicidade, porém, às vezes contenta-se com condições pouco harmoniosas que lhe tolhem e prejudicam os seus ideais, mas jamais desiste de tentar até conseguir seus objetivos. É pacífico por natureza, não suportando discussões e faz qualquer coisa para evitá-las. Apesar disso, tem muito orgulho de si mesmo, de suas habilidades, além de dar muita importância à própria aparência e à condição social. É um ser romântico, cheio de afeto, um tanto inconstante e imutável, até certo modo vacilante, visando os fins sem se preocupar com os meios. Esta fase negativa da sua personalidade, caso não seja trabalhada com altivez, pode levá-la à ruína material e até espiritual. Está sempre querendo conhecer novos lugares e novas pessoas e também viver novas experiências. É tremendamente hábil e é capaz de fazer qualquer serviço mais rápido e melhor do que qualquer outro. Também tem grande habilidade para tratar com o público, sendo dessa maneira um bom político ou trabalhar em repartições governamentais, voltadas para o povo. As decepções, frustrações e contrariedades podem lhe causar graves prejuízos ao sistema nervoso.